Olá, vamos dar continuidade a esse módulo da nossa escola online. Nós conversamos um pouco nas outras duas ministrações a respeito de meditação na palavra e depois a gente conversou sobre algumas práticas para meditarmos na palavra. Hoje eu quero seguir com outro tema muito importante para nós podermos praticar a presença de Jesus Cristo, para podermos ter mais revelação e conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de abordar um pouco o tema sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus têm sido um tema quase que esquecido na realidade ou no dia a dia da igreja. Mas esses temas, esses princípios, esses conceitos são necessários e imprescindíveis para que nós possamos ter uma profundidade maior a respeito de quem é o Deus a quem nós servimos. Muitos declaram ou dizem que estudar os atributos de Deus ou estudos desse nível são designados ou direcionados apenas para teólogos ou para pessoas que querem seguir uma carreira de estudos dentro da teologia ou dentro da própria liderança da igreja. Mas eu não vejo uma verdade nisso. Quando nós não nos aprofundamos em verdades a respeito do nosso Deus, nós ficamos imaturos e superficiais com relação a Ele. E quanto mais superficiais nós formos nele, obviamente, mais superficiais nós seremos no cristianismo, no evangelho, na abordagem com relação às pessoas, quando vamos evangelizar, quando vamos ministrar, seja o que formos fazer, que seja direcionado à nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Será uma vida de oração pequena, frágil, porque nós não sabemos muito bem com quem nós estamos conversando. E existe uma relação muito grande de sabermos quem é Deus e do poder da nossa vida de oração. Eu sei que é necessário nós termos fé para podermos receber aquilo que nós pedimos, mas nós precisamos ter fé em alguém e não fé na fé. Nós precisamos saber a quem nós estamos dirigindo. E quanto mais eu conheço o Deus com quem eu falo, mais propriedade nas minhas palavras eu vou ter. Eu quero iniciar então esse estudo lendo um texto da palavra que está em Jeremias, certamente um texto que você já conhece, mas é um excelente ponto de partida para conversarmos um pouquinho nesse vídeo, nesse período. Quero deixar claro, é um pouco. Esse assunto é vasto, esse assunto é enorme e você tem muitos materiais para poder pesquisar. Existem escritores e autores maravilhosos que escrevem sobre esse tema de uma forma linda. Eu só quero dar um start ao teu coração. Eu só quero ser usada por Deus para que você fique curioso ou curiosa, para que você se interesse mais em conhecer mais a respeito de Jesus e a respeito de Deus. Vamos estar lendo então Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada. É interessante que o próprio Deus nos convida a conhecê-lo. O próprio Deus faz questão de que nós venhamos a parar para sabermos um pouco mais a respeito dele. E se nós formos ter algo como importante e valoroso nessa vida, que seja o conhecimento de Cristo. É lógico que todas as outras doutrinas que foram deixadas a nós na palavra são de grande relevância. Mas nada se compara com o conhecimento de Cristo, com o conhecimento de Deus. Ele mesmo está dizendo na palavra, através do profeta Jeremias. E se nós olharmos por outros textos, se você for para João, capítulo 17, versículo 3, quando Jesus Cristo ora, quando ele faz a sua oração sacerdotal, ele diz: Deus, é importante que eles te conheçam e que eles me conheçam para que eles tenham a vida eterna. É lógico, eu estou falando aqui de uma
forma mais resumida, mas você pode conferir esse texto. Jesus Cristo ora e ele convoca, ele pede ao Pai para que as pessoas venhamos conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Se o Pai faz isso através do profeta Jeremias, se Jesus Cristo ora nesse sentido, e existem outros textos também, é importante nós compreendermos que existe algo valoroso em nos aprofundarmos da pessoa de Jesus. Sabe, nós precisamos, além de olhar para tantos princípios tremendos que existem na palavra, princípios abençoadores, princípios que nos levam a lugares de fé, lugares de plenitude, lugares de prosperidade. Todos esses princípios são válidos, mas nós precisamos observar o que de fato importa para o nosso Deus. E o Senhor disse aqui, se existe alguma glória, se existe algo de valor, que vocês façam isso, que vocês me conheçam, que vocês se gloriem em me conhecer, em me compreender. Nós precisamos valorizar esse pedido e essa fala do nosso Deus. Eu gostaria de ler para você nesse momento o que um dos pais da igreja, um grande teólogo, ele nos deixou. Eu gosto muito do Spurgeon e ele nos deixa aqui alguns comentários. Eu quero estar lendo uma parte do que ele disse. Nada aumentará o intelecto, nada magnificará a alma toda do homem, como uma devotada, séria e contínua investigação do grande assunto da deidade. O mais excelente assunto para expandir a alma é a ciência de Cristo e ele crucificado e o conhecimento da divindade da gloriosa Trindade. Spurgeon já nos deixa essa direção. Agostinho também, Lutero, Calvino, grandes homens de Deus. Todos eles deixaram preciosas citações a respeito da preciosidade de conhecermos a Deus e de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Muitas vezes nós temos um conhecimento de Deus muito nivelado à nossa mente humana. Nós não podemos conhecer a Deus conforme a nossa mente cria Deus. A palavra nos diz quem é Deus. A Bíblia nos diz quem é Deus. A nossa mente não tem capacidade de entrar em Deus. A nossa mente não tem condições de imaginar sozinha quem é Deus. Nós precisamos de uma direção. Nós precisamos olhar para aquele que nos orienta, para aquele que é a verdade, para aquilo que nos diz o caminho correto. E isso tudo está aqui na palavra do Senhor. Muitas vezes, eu já disse isso em outro vídeo, frases como, eu não consigo entender a Bíblia. Ai, mas eu leio a Bíblia e logo me vem um sono. É necessário nós entrarmos, se for preciso, numa guerra espiritual contra esse padrão de comportamento. Mas nós não podemos deixar de olhar e de meditar nas Escrituras. Nós não podemos deixar de tentar, de procurar Deus nas Escrituras e de conhecê-lo através das Escrituras. Eu sei que, teologicamente, é impossível nós conhecermos toda a plenitude de Deus. Porque Deus é infinito em conhecimento. Eu sei que a essência, o mais profundo de Deus, não pode ser conhecido pela mente humana. Mas Ele se permitiu conhecer dentro das verdades. Quando Ele enviou Jesus Cristo, Ele permitiu que nós conhecêssemos alguns atributos de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, Ele se permite revelar a nós e nós podemos ter uma dimensão e um conhecimento de quem Ele é. E qual a melhor forma de nos relacionarmos com Deus, senão pela palavra e pela vida de oração? Essa é a melhor forma. A palavra, ela nos traz os atributos de Deus. Os atributos de Deus são a respeito da sua graça, a respeito do seu amor, a respeito da sua fidelidade, a respeito da sua autoexistência e assim segue. São vários os atributos de Deus. E nós precisamos parar para olhar, pensar e meditar em cada um deles. Volto a dizer, não vamos conhecer
totalmente Deus. Mas existe uma diferença em eu não conhecer totalmente Deus, mas eu conseguir conhecer verdades profundas e direcionadoras a respeito de Deus. Essas verdades já me direcionam para aquele que é a essência da minha vida. Essas verdades já me direcionam para a plenitude de quem Ele é. E isso, através da unção do Espírito Santo sobre a minha mente, sobre os meus olhos, é suficiente para me conectar com profundidade com aquele que me salvou, com aquele que me criou. O Espírito Santo faz essa conexão. O Espírito Santo nos auxilia nisso. O Espírito Santo traz ao nosso espírito a verdade, a realidade, a explicação de quem é Deus. Nós não podemos deixar de seguir as orientações do nosso Senhor. Sabe, eu quero ler o que está escrito em Jó, capítulo 11, versículo 7. Diz o seguinte: você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Essa é uma fala de um dos amigos de Jó, de Zofar. A Bíblia nos deixa claro que o nosso Deus, ele é infinito em conhecimento. Eu quero frisar bastante nisso. Mas ele não se esconde, ele não se oculta de nós. Ele permite que nós venhamos a conhecer algumas facetas, algumas características dele, que vão nos deixar extasiados, maravilhados com quem ele é. Existe uma citação do Alan Hood, do IHOP lá de Kansas. Ele diz o seguinte, que um fragmento da revelação a respeito de Deus é o suficiente para me deixar completamente extasiada. Dentro da minha humanidade, dentro da minha pequenez, se eu receber um fragmento da revelação de quem é Deus, isso é o suficiente para me lançar aos pés dele, para me deixar completamente rendida aos pés da grandeza e da divindade de Deus, para estabelecer no meu coração um coração completamente apaixonado e que nunca vai deixar de servi-lo e de segui-lo. É possível você conhecer a Deus dentro das tuas necessidades. É possível nós conhecermos a Deus porque Ele quer se revelar a mim, Ele quer se revelar a você, e isso de uma forma gradativa. Cada dia o Senhor tem algo novo para você a respeito dele. Cada dia o Senhor tem um incremento para liberar ao teu espírito a respeito dele. Cada dia Ele tem uma surpresa para os teus olhos, para o teu coração a respeito dele. Eu te convido hoje, através desse vídeo, a ir para a palavra e procurar pelos atributos de Deus. Nós vamos estar deixando nesse vídeo, nós vamos estar colocando alguns materiais no rodapé para que você possa pesquisar alguns autores fidedignos, para que você possa pesquisar e para que você possa se inteirar mais do conhecimento de Deus, para que você possa se inteirar mais sobre os atributos de Deus. Eu não vou entrar aqui especificamente nos atributos de Deus, porque são muitos e você tem muitos materiais. E como eu disse no início do vídeo, a intenção desse vídeo é te despertar para procurar mais a Deus de uma forma mais profunda. E o melhor caminho é você estudar os atributos de Deus. Eu quero finalizar esse vídeo agora lendo mais uma citação do Spurgeon. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. O estudo apropriado do cristão é a divindade. A maior ciência, a mais elevada especulação, a mais alta filosofia, a qual pode ocupar a atenção do Filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, as obras e a existência do grande Deus, o qual ele chama seu Pai. Há algo excepcionalmente proveitoso para a mente na contemplação da divindade. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho é abafado na sua infinitude. Outros assuntos nós podemos compreender e lidar. Neles sentimos uma espécie de autocontentamento e continuamos nosso caminho com o pensamento: veja, eu sou esperto. Porém,
Quando chegamos nessa ciência mestra, descobrimos que o nosso prumo não pode alcançar sua profundidade e que nossos olhos de águia não podem ver sua altura. Nos retiramos com o pensamento: eu sou antiquado e não sei nada. Essa é uma outra citação do Spurgeon, um grande homem de Deus. Que você possa colocar os teus olhos na contemplação de Deus. Que os teus olhos sejam cativados e capturados pela beleza de Deus. Que os teus olhos fiquem realmente encharcados com tudo que vem do trono de Deus. Que dos teus lábios, de fato, saiam palavras semelhantes às dos anjos que estão ao redor do trono, que dizem: Santo, Santo, Santo. Que você compreenda a profundidade dessa palavra santo. Que você possa ter os teus olhos abertos para ver a beleza de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor, através da unção do Espírito Santo, faça isso para você. Que o Espírito Santo atue poderosamente no teu interior e que hoje você seja despertado para algo mais em Deus e que você cresça nele, que você se aprofunde nele, que você de fato cada dia mais saiba com quem você está se relacionando, quem foi aquele que se entregou por você, da onde foi que veio o Deus que morreu na cruz por você. Eu quero orar por você nesse instante. Espírito Santo, esse é um assunto tão profundo. Conhecermos Deus é algo que vai além da captação da nossa mente. É algo que só consegue ser feito de forma sobrenatural. Não conseguimos conhecer a Deus de forma natural. Mas nós louvamos a Deus Pai, porque foi nos deixado o Senhor, Espírito Santo, para nos auxiliar nessa grande tarefa, nessa profundidade desse grande conhecimento. Espírito Santo ilumina os nossos olhos, Espírito Santo amplia o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a Deus, para que nós possamos fazer aquilo que está escrito em Jeremias, que nós possamos cumprir a vontade de Deus a respeito de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Que esse seja o maior alvo, o maior objetivo da nossa existência, que o nosso coração pulse, que todas as nossas forças sejam direcionadas para o conhecimento de Deus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Até o próximo vídeo, que o Senhor possa te abençoar. Eu queria te dizer que se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer um desses assuntos que nós estamos passando para você, eu quero te encorajar a entrar no nosso site para que você possa colocar ali os seus questionamentos, as suas contribuições, as suas dúvidas, para que nós possamos entrar em contato com você. Na verdade, esse curso inicialmente foi projetado para ser feito de uma forma fechada, dentro de uma plataforma. Mas nós resolvemos abrir, expandir, permitir que as pessoas tenham acesso. Mas nós não queremos que você fique com dúvidas. Um dos nossos objetivos de fazer esse curso fechado inicialmente era a questão de sanar qualquer dúvida que existisse. Mas para isso existe o e-mail, para isso existem os nossos contatos e nós estamos à sua disposição para que você possa entrar em contato com a gente, para que nós possamos explicar alguma fala que você não conseguiu entender, alguma fala que talvez ficou mal compreendida, que não fechou dentro do seu coração. Nós não queremos que você fique com dúvidas, não queremos que nenhum espírito de confusão atue aqui, nós queremos ser úteis para você. Nós queremos abençoar a sua vida. Então, entra lá no nosso site www.cais.com.br. Você coloca ali a sua dúvida, o seu questionamento e rapidinho nós respondemos para você, procurando da melhor forma possível sanar a sua dúvida. Que o Senhor possa te abençoar.